Durante o nosso tempo de curso, eu quero tentar ser bem breve. Eu vou tentar fazer algumas coisas aqui para vocês interagirem, participar um pouquinho, para a gente conseguir tornar um pouquinho mais agradável esse tempo de Zoom. Eu sei que o Zoom facilita muito a nossa vida, porque a gente não precisa, muitos, né, estão em casa aí, mas às vezes perde um pouquinho daquele calor da gente estar junto ali, né, presencialmente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Quem que prefere o GC, presencial ou pelo Zoom? Se você gosta pelo Zoom, levanta a mão aí. O povo já... Quem gosta presencial, me diz aí, o calor humano. A grande maioria, né? Já gosta do presencial, gosta de um aglomero, né? Amém, gente. É 8h06. Eu acredito que algumas pessoas vão estar entrando no decorrer desse tempo. E daí eu vou pedir para a Gabi, que está aqui junto comigo. Depois a Gabi pode me ajudando no chat, Gabi, escrevendo se alguém precisar de alguma informação. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou falar algumas coisas e eu sempre vou abro para se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, e daí depois eu continuo falando. Acredito que pelo Zoom aqui a gente consegue fazer bem organizadinho, mas para quem entrou atrasado, gente, eu quero pedir uma coisa para vocês, que vocês mandem o nome completo de vocês aqui no chat, no bate-papo, que a Gabi está anotando o nome de vocês, para a gente poder entregar um certificado no final, bem bonitinho. A gente quer escrever o nome de vocês, entregar esse certificado, e a gente precisa desse nome. Alguns a gente só tem o primeiro. Amém? Vou sortear não, né? Mas eu quero escolher alguém para fazer uma oração inicial aqui para nós. Quem que eu vou? Eu já estou olhando aqui. Felipe, abençoado do meu coração. Felipe, faz uma oração para a gente começar? Passa, vamos lá. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Que o Senhor venha abençoar agora esse momento, Senhor, que o Senhor venha nos mostrar, Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar cada dúvida, Senhor, de cada um tem aqui, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, agora com o pastor Tiago, que possa ser um momento agradável, Pai. Venha estar conosco, se faça presente no nosso meio nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos fazer isso em 2 terças-feiras. O Membresia, ele tem um objetivo muito claro de receber quem está chegando na Igreja Aba, e eu sei que nós temos pessoas aqui que são novas convertidas, nós temos pessoas aqui que vieram de alguma outra igreja, às vezes estavam um tempo já sem congregar e reataram com o Senhor, né? Tiveram um momento de tomar uma decisão de voltar para o Senhor e estão aqui com a gente. E que não conhecem a Igreja Aba. Temos pessoas que vieram por uma direção de Deus, que caminharam um tempo em outra igreja, estão aqui, e nós recebemos cada pessoa com carinho, com amor. E nós também temos aqui alguns membros até que já têm uma caminhada de igreja, já até mais de ano, mas que estão fazendo o curso para dar essa renovada e para perceber, porque o curso foi algo que nós trouxemos no decorrer da caminhada. Ele não foi, desde o início da igreja nós não tínhamos, foi algo que nós conseguimos acrescentar à medida que nós fomos crescendo. Se eu estiver falando rápido, se eu estiver falando demais, se você quiser dormir, por favor, aguenta um pouquinho, que eu vou tentar ser o mais dinâmico possível aqui com esse tempo, né? E se você está em 2 aí, em casal, sempre dá aquela olhadinha para o lado, se o outro estiver dormindo, cutuca, né? Cutuca, que senão eu já vou pedir aqui, ó, galera, fica ligado, vamos printar a tela, se alguém dormir, depois a gente zoa no grupo do GC, beleza? Brincadeira. Uma das coisas que eu estava falando para o pessoal é que no presencial vocês iriam ganhar uma apostilinha, mas nesse momento eu não tenho como dar essa apostila para vocês. Porém, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar por PDF. Nós temos esse arquivo e eu deixo o PDF para vocês. Mas nós temos um slide aqui que vai ajudar vocês a acompanharem um pouquinho dessa caminhada e um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Eu vou
Eu vou tentar partilhar a tela aqui com vocês, para vocês conseguirem enxergar aqui comigo. E deixa eu só ver como é que faz isso. Beleza, beleza, beleza. Aqui. Vocês estão vendo essa tela que eu joguei aqui? Todo mundo tá? Beleza. Se vocês estiverem me ouvindo bem, depois dá um joinha. Qualquer coisa, se não estiverem me ouvindo, por favor, alguém sinaliza aí. Então, nesse curso a gente vai conseguir apresentar para vocês um pouquinho do que é a Igreja Aba, quem a gente da onde que a gente veio, a gente vai poder apresentar um pouquinho da história da igreja e também para onde a gente está indo, os passos que nós queremos dar e como a gente vai chegar lá. Isso é tão importante porque nós queremos que cada um de vocês que estão chegando na igreja tenham essa clareza do que Deus está fazendo no nosso meio, do que Deus quer realizar no nosso meio, porque você faz parte disso. Você não é um espectador. A igreja não é um lugar para espectadores, mas a igreja é um lugar para que todos nós cumpramos a nossa parte. A Bíblia, quando ela fala da igreja, da noiva, ela diz que nós somos partes uns dos outros. E assim como o corpo tem diversos membros, diz que cada membro tem um papel a cumprir. Por isso, eu quero que cada um de vocês, eu quero que o Wellington, eu quero que o Felipe, eu quero que o Elias, eu estou falando aqui os primeiros nomes que eu estou lendo aqui, né? Eu quero que a Paty, eu quero que cada um dos irmãos que estão aqui, né? A Elisa, a Marliane, a Camila, a Slaine, que vocês cumpram aquilo que Deus colocou na vida de vocês. Porque aquilo que Deus deu para vocês abençoa a minha vida e de outros irmãos. Então, quando você vive aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, a parte que Ele te deu, eu e outros irmãos somos abençoados. Isso é ser igreja. É cada parte do corpo cumprindo aquilo, a função que Deus colocou. Então, a gente quer caminhar para essa unidade do corpo de Cristo. Falar de igreja aqui, para alguns, talvez é algo tão óbvio, mas falar de igreja é falar de vida, é falar de salvação, é movimento. A igreja ela não é parada, né? É falar de relacionamento entre Deus e os homens. Porque a igreja é esse corpo de Cristo, ela é a agência de Deus que representa os interesses de Deus nessa terra e manifesta a vontade de Deus no mundo. É muito legal a gente pensar nisso porque Deus escolheu tocar esse mundo e construir o reino de Deus nesse mundo através da igreja. Ele não escolheu nenhuma outra instituição, ele escolheu a igreja para fazer isso. Por isso, um dos textos diz que nós somos embaixadores, nós somos aqueles que representam o reino de Deus aqui neste mundo. Nós temos esse papel de representar. A origem e a razão da igreja são divinas, isso aqui é muito importante. Não foi um homem que criou a igreja, não foi a ideia de um grande líder simplesmente. Foi algo que veio do coração de Deus e foi implantada por Jesus nessa terra. Por outro lado, a igreja ela precisa, e hoje nos dias atuais ela está sempre inserida num contexto social, econômico, político e histórico. Como assim, Tiago? É que a igreja ela tem deveres e responsabilidades civis. Né? Se pelo lado espiritual a gente é um organismo, como a gente falou aqui, membros uns dos outros, pelo lado natural diante da sociedade, a gente é uma organização, uma associação de pessoas que tem interesses e objetivos comuns e que ela precisa ser regida por princípios e normas. A gente tem que estar debaixo da lei, a gente tem que cumprir leis, a gente tem que pagar impostos, a gente tem que conseguir alvará, porque em muitos aspectos a gente é considerado, no físico ali, na localização física, a gente é comparado a uma empresa diante dos olhos da sociedade. Nós temos que cumprir vários pré-requisitos para conseguir estar ali. Mas esse é só um lado de uma organização. Uma grande diferença disso é que a gente pode escrever igreja com I maiúsculo, que é a igreja, o corpo de Cristo, e a gente pode escrever igreja com I minúsculo, que é a igreja da placa onde a gente está servindo, né? A igreja Aba, a igreja Assembleia de Deus, a igreja Batista, a igreja presbiteriana. Todas estas são igrejas com I minúsculo, porque elas representam essa parte da organização natural, essa associação de pessoas, né? E assim como ela é essa organização, a gente tem sim
um estatuto, a gente tem atas para tomar decisões, a gente tem tudo isso registrado, a gente precisa ter uma diretoria. E, gente, você vai me dizer, mas por que, Tiago, essa burocratização toda? Por que esse negócio precisa ser assim? Porque se não existir essa organização, é muito fácil de uma corrupção dentro da igreja, é muito fácil. O Renan está me ajudando, riscando a tela aí, Renan. É muito fácil da gente, de haver alguma mudança, por exemplo, no financeiro. Se não existisse uma contabilidade cuidando da igreja, se não existisse pessoas responsáveis, seria muito fácil de acontecerem desvios e problemas. E a gente até ouve algumas notícias. Mas a gente, como Igreja Aba, a gente procura ser o mais transparente possível. Existe uma diretoria, existe contabilidade que cuida disso, existe auditorias que cuidam de toda essa parte, porque como organização nós queremos dar o melhor testemunho possível para aqueles que estão olhando para a gente como igreja. E eu quero que você saiba que você que está chegando na Igreja Aba, se você tiver qualquer dúvida em relação a finanças, em relação à contabilidade, em relação ao que é feito, em relação a como as decisões são tomadas, você sempre vai ter um canal aberto para procurar os pastores, procurar a diretoria, fazer as suas perguntas, entender o que está acontecendo. Esse direito nunca vai ser tirado de você. Pelo contrário, até te incentivo a que você tenha esse interesse, porque isso vai fazer com que você cada vez mais se apaixone e viva a igreja com a gente, né? Nós não temos nada a esconder como igreja, e quando eu falo aqui, eu sou um pastor auxiliar, mas eu represento todos os nossos pastores e toda essa diretoria e todo esse corpo de Cristo que está atuando aqui. Então, quando a gente fala dessa maneira de organização, as igrejas, elas parecem umas com as outras, né? Mas cada denominação, demonização não, né? Denominação é uma organização autônoma, ela apresenta essas peculiaridades que são só delas. A maneira como a gente torna-se membro da Igreja Aba, como a gente cresce nesse processo de liderança, né? Como que eu posso crescer na Igreja Aba? Como que eu posso me tornar um líder de GC ou de algum ministério? Como que eu posso me envolver na diretoria, na administração? Tudo isso a gente tem uma estrutura, a gente tem caminhos para que você chegue até esses lugares e você se envolva mais. A nossa igreja não é diferente de nenhuma outra nesse aspecto. E a gente quer continuar crescendo, se aperfeiçoando a cada dia. E a gente vai ver algumas coisas a seguir a respeito disso. Então, nessa parte de introdução, uma das coisas que eu acho bem legal, existe, gente, eu quero deixar essa informação para vocês, essa geração de hoje, abaixo de 25 anos, eu vou colocar essa idade, 25 anos para baixo, essa geração está sofrendo uma forte influência nas redes sociais, nos meios de comunicação, um forte ataque à igreja, dizendo que sim, é possível ser igreja sendo desigrejado, não participando de nenhuma igreja local, não fazendo parte, porque eles dizem sim, a igreja de Cristo, ela é esse órgão, esse corpo orgânico, mas eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu não preciso de uma igreja para ser a igreja de Cristo. E não foi assim que o Senhor colocou as coisas, e a gente vai ver aqui por quê, né? E dá para fazer essa comparação. Um cristão desvinculado de uma igreja local, ele é como uma criança órfã, uma criança que não tem família. Ele é como um navio sem porto, ou aqui ainda está colocando, é como um jogador sem time. O forte disso tudo, para quem gosta de futebol, os meninos aí, é que a gente pode pegar e dizer, rapaz, o Messi é o grande Messi, mas ele precisa do Barcelona, ele precisa de outros 10 jogadores jogando com ele. Senão ele é só um jogador solitário e ele não ganha título sozinho. Bota ele para jogar contra 11 jogadores e não vai dar certo esse negócio, né? É só fazer ali uma roda em volta dele para marcar ele, vai ser muito difícil. Dribla um, dribla dois, mas logo alguém tira a bola dele. Não importa o talento que ele tenha, sem fazer parte do time, ele não vai conseguir desenvolver toda a habilidade e o dom que foi dado para ele. Assim é a gente como igreja. Deus te deu dons e habilidades, mas é a igreja local, o lugar, o time, né? a família que você pode viver e colocar tudo isso para fora, onde você pode ser aperfeiçoado por Deus e também ser usado por Deus para aperfeiçoar os próximos, né? Os teus irmãos, aqueles que o Senhor colocou do teu lado. Então, a gente só vai encontrar plena realização num contexto de comunidade, no qual a gente pode desenvolver relacionamentos
que proporcionem essa sinergia, essa interação, assumindo responsabilidades e também desfrutando dos benefícios da igreja. A gente vai falar um pouquinho dessa questão toda. Então, como que surgiu a Igreja Aba? Qual é a visão da Igreja Aba? Qual é a missão da Igreja Aba? Por que ela atua, né? Como que ela atua em grupos de crescimento? O que é grupo de crescimento? O que é discipulado 1 a 1? Por que a gente acredita nisso? Por que a gente luta por isso? Por que a gente tem esse modelo? A gente vai falar sobre alguns propósitos, né? E depois a gente, mais para o final, a gente vai poder falar sobre um caminho mais claro a seguir. Uma das coisas que eu queria começar falando aqui, e eu queria pedir que você tivesse atenção, porque eu vou falar um pouquinho sobre a história da Igreja Aba. Eu não estou conseguindo aqui olhar a carinha de todos vocês, eu olho aqui a cara só de alguns. A tela é muito grande, como eu estou partilhando a tela, eu não consigo ver todos vocês. Mas eu queria poder, nesse momento, como a gente faz essa aula presencial, eu queria estar olhando no olhinho de cada um de vocês, contando essa história da Igreja Aba, e eu quero dizer por que para mim esse momento é tão especial. Porque quando nós entramos e fazemos parte de uma família, e algo que a gente compara a igreja é ser família, você está fazendo parte de uma família. Em uma família existe o pai e os filhos, existem gerações. E uma geração atua, trabalha, e muitas vezes quem colhe os frutos é a próxima geração. Quem tem filhos aí sabe disso, e quem é filho sabe que muito do que você vive, se você teve um pai que apontou você, né, a Bíblia compara filhos, ele diz que é como flechas na aljava do guerreiro, porque flechas são lançadas. Se você, mesmo que você nem tenha tido um relacionamento tão bom com o teu pai, a tua família e a geração que veio antes de você, ela preparou você para viver coisas que você vive hoje. Você tem uma herança para viver hoje. E na igreja não é diferente. A geração que veio antes da gente plantou muitas coisas. E por isso é tão importante você conhecer a história da Igreja Aba, porque hoje, quando você escolhe fazer parte desta igreja, tem uma herança que vai cair sobre você. Tem uma herança que recai. Essa herança não é algo em dinheiro, como a gente ouve falar em histórias, né? Não é simplesmente, nossa, agora você vai ficar milionário, ou você herdou dívidas. Não, não é isso. Existe uma unção que vem sobre a sua vida quando você faz parte da história da Igreja Aba, uma unção que começou com os fundadores da igreja, que vem dos pastores que implantaram as igrejas, e se hoje nós estamos aqui vivendo algo, é porque alguém ontem decidiu começar esse algo. Ou você acha que a Igreja Aba em Curitiba nasceu com 600 membros, que é o que a gente mais ou menos tem hoje? A igreja começou assim, né? Abriu a porta, o pastor Edilson resolveu abrir a porta e pronto, 600 membros estavam lá dentro, a igreja já funcionando. Não foi dessa forma, né? E eu quero contar essa história para que você saiba como isso tudo começou. Então, antes de falar da história da Igreja Aba em Curitiba, eu quero falar de como surgiu a Igreja Aba e o contexto dela. Vou colocar no chat de pessoas que eu estou vendo, mas que não deram nome. E para essas pessoas confirmarem. Tá bom. A Gabi está me dizendo aqui que ela está vendo algumas pessoas que não colocaram o nome no chat. Talvez foram até pessoas que entraram mais tarde. Então, eu vou só repetir a informação. Se você entrou depois aqui, eu queria ter o teu nome completo, porque nós queremos entregar um certificado para você no fim desse membresia. Por isso, digita ali no bate-papo ou no chat o teu nome completo, que a Gabi está captando essa informação aqui. Se alguém não viu essa informação ou não sabe como fazer, pede ajuda que a gente dá um jeito de te auxiliar, beleza? Eu olhei, eu fui tentar acessar e disse que... Gente, se vocês conseguirem mutar os microfones de vocês, daí sai bastante áudio aqui. Dá uma olhadinha se está com o microfone aberto, para não sair áudio na nossa reunião aqui, beleza? Então, quando Jesus esteve na terra, ele disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um grande erro ocorre quando a gente pensa que Jesus começou uma instituição humana. Não, Jesus começou algo divino. A gente falou isso. Por exemplo, algumas pessoas podem até pensar que foi Jesus que fundou a Igreja Aba, a Aliança Bíblica. Ele foi o primeiro pastor da Igreja Aba, ou o primeiro missionário que fundou, e não foi.
né? Ou foi Jesus que fundou a Igreja Católica Romana, ou a Igreja Católica Ortodoxa, ou qualquer outra denominação. Eu estou trocando essa palavra. Eu não sei se você sabe, mas existem várias ramificações até mesmo da Igreja Católica, né? Assim como também tem da Igreja Evangélica. E Jesus não fundou nenhuma delas. A igreja que Jesus fundou não tinha nome, tanto que o nome que foi dado no início, alguns começaram a chamar da seita do caminho, mas foram todos apelidos que foram dados na época, mas Jesus não colocou lá o nome da igreja, a placa da igreja, abriu, diz culto, terça, quinta, sábado, domingo, sexta, noite de glória, não. Jesus não fez dessa forma, né? Jesus não começou isso. Todas essas instituições, todas essas ramificações vieram depois. Jesus começou uma instituição espiritual. Ele é o líder da igreja do corpo de Cristo, né? Tanto que é o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça. Quem faz parte dessa verdadeira igreja do Senhor? Olha que importante isso daqui. Todo mundo, todas as pessoas que foram lavadas pelo sangue, todas as pessoas que nasceram de novo, fazem parte da igreja de Cristo, da qual ele é o bom pastor, da qual ele é o líder e o cabeça. Não importa a placa, por isso nós não temos divisões com outras igrejas ou rixas com outras igrejas, pelo contrário, se a pessoa nasceu de novo, lavada pelo sangue, ela faz parte do mesmo corpo que eu e você. Todas essas coisas, como a gente falou antes, elas nos ajudam a organizar, e eu quero dizer algo para você aqui que é importante. Aqui nesse terceiro tópico diz assim, ó: contudo, se a pessoa não se converteu de verdade, ela não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Ainda que ela seja membro da igreja Aba. Ela pode ser um membro fiel da igreja Aba, não perde nenhum culto, mas ainda assim não fazer parte da verdadeira igreja, do corpo de Cristo. Né? Porque a carteirinha de membro da Aba, a gente nem faz isso, né? Mas se você pudesse ter uma carteirinha de membro da Aba, isso não garantiria que você nasceu de novo. Né? Isso não garantiria que você faz parte da verdadeira igreja. Mas se de fato você entregou sua vida para Jesus, você faz parte da igreja de Cristo. Vamos lá. Como que se formou a igreja Aba? A nossa história começa lá em 1975. Gente, eu vou tentar evitar ler aqui o menos possível, tá? Eu quero contar isso para você do meu coração mesmo, essa história. Mas em 1975, um judeu chamado Alberto Toledo Aleva, de pais judeus, criado sobre a tradição judaica, ele realmente fazia parte de uma aliança de judeus em Porto Alegre. Esse homem, ele se converte. E eu quero contar para vocês como que acontece essa conversão. Eu não sei se vocês entendem a importância disso, a seriedade disso, mas um judeu se converter ao evangelho é algo que é um milagre muito grande. Porque os judeus de verdade, os judeus que são do judaísmo, eles esperam que o Messias venha até hoje. Para eles, Jesus não é o Messias. Eles ainda estão esperando que o Messias venha. Eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Para eles, as promessas todas do Antigo Testamento que apontavam para a vinda de um Messias ainda não se cumpriram. Jesus foi um homem que falou que era o Messias, mas eles não creem dessa forma. Então, quando um judeu que é do judaísmo mesmo se converte ao evangelho, isso quer dizer que ele reconhece que Jesus sim é o Messias. Foi isso que aconteceu com o pastor Alberto. Né? Num determinado momento da vida dele, ele se une com a Helena, que hoje é a pastora Helena, e eles viviam uma vida comum. Ele, como toda boa piada de judeu, né? Ele tinha uma lojinha, né? Se você já ouviu piada de judeu, todo judeu tem uma lojinha, ele também tinha, era a lojinha dele, era lá no centro de Porto Alegre. E um cunhado da Helena, que já era pastor, o pastor Aloísio, ele convidou a Helena para uma reunião de oração. A Helena já estava indo. Mas ele convidou a Helena e a Helena pediu para o pastor Alberto acompanhar ela. Na época, ele não era convertido e ele disse, não, tá bom, eu vou junto com você aqui. E eles começaram a frequentar essas orações, né? E a pastora Helena, ela já meio que já se converteu de cara, assim, ela já se entregou de cara, mas ele ainda não, ele tinha muitos preconceitos, ele tinha muitas dificuldades e para ele isso era muito difícil. Mas, numa das reuniões de oração, uma mulherzinha, a gente gosta de chamar, né, da irmã do Coque, ela começou a orar pelo povo judeu. E no final, ela orou também pelo Alberto, pela vida dele. Isso chamou muito a atenção dele.
Isso conquistou, de certa forma, o coração dele, porque ele disse, como é que esse povo está orando pelo meu povo? Está orando pela minha nação, pela minha terra, está orando por mim aqui, abençoando a minha nação. Aquilo quebrou, de certa forma, os preconceitos dele e abriu uma porta no coração dele. Aquela irmã orando por Israel, orando pela vida dele, e ele, naquela época, ele não estava com a saúde muito boa, ele tinha algumas debilidades, né? Então tudo aquilo ali, a lojinha dele também não estava indo tão bem. Então era uma fase assim, Deus estava preparando ele de verdade. E um dia, esse pastor Aloysio, ele envia essa irmã para jantar na casa do pastor Alberto e da pastora Helena, e essa irmãzinha do Coque, ela foi muito ousada, porque antes da janta acontecer, ela disse, nós podemos fazer uma oração? E o pastor Alberto, na época, né, o Alberto, ele disse, tá bom, vamos fazer uma oração, vamos dar graças, né? E ela, muito ousada, imagina, ela vai até a tua casa, você não é cristão, e ela diz, mas a gente tem que orar de joelhos. Olha a ousadia da mulher. Daí ele disse, não, tá bom, vamos orar de joelhos. Como ele estava com a saúde debilitada, ele teve alguma dificuldade de se ajoelhar, mas ele disse, não, tá bom, eu vou aceitar o desafio. E aquela irmã, mais ainda ousada, ela diz para ele, e você então pode fazer a oração. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque essa história é muito linda, a conversão dele é muito linda. Naquele momento que ele vai fazer a oração, ele começa, era 19 horas da noite, e ele começa a oração dizendo, Senhor Jesus. Gente, se vocês conseguissem entender isso, se vocês conseguissem entender o poder disso, um judeu que não era convertido ao cristianismo, ele não sabendo como orar, ele quis imitar aquela irmã. E orando, ele começa orando dizendo, Senhor Jesus. Ele já ali ele estava pego já. Ali ele já tinha se entregado já, porque ele reconhece Jesus como Senhor. Gente, só que naquele instante algo acontece. Ele, naquele momento ajoelhado, ele tem uma visão. E ele relatava que naquela visão, ele de olhos fechados, ele enxergava uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem e estava na sala, na janela da sala dele. E aquela nuvem veio se aproximando até ele e de dentro daquela nuvem, Jesus falou com ele. E ele relatava que ele viu Jesus com vestes talares e resplandecentes. E Jesus se revelou a ele dizendo, Alberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu quero entrar na tua vida. Eu não posso dar o grito que ele dava, porque quando ele contava esse testemunho, ele gritava. Eu estou aqui, a minha vizinhança, eu moro num prédio aqui, está cheio de vizinho, mas ele gritou dizendo, entra Jesus! E abalou o ambiente daquela sala. Ele deu esse grito, e aquilo foi tão impactante, que naquele mesmo momento ele já estava reconhecendo Jesus como o Senhor da vida dele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Ele começou a falar em outras línguas, ele recebeu dons espirituais e passou algum tempo, ele quis se levantar, mas ele não queria abrir os olhos porque ele ainda enxergava Jesus. Ele estava olhando Jesus e ele disse, se eu abrir os olhos, eu vou parar de vê-lo e eu não quero parar de ver ele. Eu quero continuar vendo ele. Mas quando ele abriu os olhos, ele continuava vendo Jesus e ele relatou que ele ainda via Jesus por alguns dias, ele passava ainda vendo Jesus. Mas o mais incrível, ele se ajoelhou para orar às 19 horas da noite. E quando ele se levantou daquela cadeira, que aquela oração tinha terminado, era meia-noite, o jantar já estava frio, né, a sobremesa já tinha passado do ponto, a comida já não tinha mais valor, mas a vida dele foi transformada naquela noite. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu me emociono de contar isso e de chorar. E eu quero que você se emocione, porque eu creio que o Espírito Santo já está falando no teu coração. Sobre nós há uma herança, e uma herança de poder. Sobre as nossas vidas está esse receber o Espírito Santo, está receber os dons de Deus, e está em ver Jesus, encontrar Jesus e ser transformado por Ele. Eu não sei se você é novo convertido, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, e talvez você até já teve um encontro com Cristo muito forte, mas eu acredito que esses encontros vão fazer parte da nossa caminhada cristã. Por isso, abra o teu coração, deseje. Enquanto que eu estou falando aqui, você pode orar aí dizendo, Senhor, eu quero ter um renovo, eu quero ter um novo encontro contigo, eu quero ter uma nova experiência contigo, eu quero receber de novo essa graça, esse poder, essa unção, eu quero sim ser cheio do Senhor.
Depois dessa fase toda, algumas coisas foram acontecendo. Aquela lojinha dele, que era o comércio dele, começou a se tornar um ponto onde as pessoas começaram a ouvir o que tinha acontecido na vida dele e começaram a vir buscar de ouvir desse Jesus e dessa experiência. Então, ele começou a dividir o tempo do horário comercial dele, evangelizando já e contando, testemunhando para muitas pessoas. Só que ele, cheio do Espírito Santo, muito empolgado, algumas coisas começaram a acontecer. Porque ele já começava a orar, ele já levava a pessoa lá para trás da loja, vem aqui, quero orar por você, e já estava começando a orar e curas acontecendo, e aquele negócio começou a tomar uma proporção tão grande, alguma reunião começou a acontecer já naquela lojinha, e aquilo foi acontecendo de uma maneira que aquilo a loja perdeu o propósito para ele. Até que um dia o Senhor diz: Alberto, eu não tenho mais um propósito para ti nessa loja, eu tenho um propósito para ti porque eu estou te chamando para o ministério, eu tenho algo maior na tua vida. Então ele fecha aquela lojinha, ele e a Helena foram consagrados pastores, aqui está em 25 de dezembro, né, de 1980, em pleno Natal, lá em Porto Alegre. Naquela época o pastor Aloísio, vários pastores, alguém aqui, eu não vou conseguir ver a mãozinha de todo mundo, mas alguém aqui já ouviu falar em Asaf Borba? Algumas pessoas aí já ouviram falar em Asaf Borba. Asaf Borba, para vocês terem uma noção, nessa época ele tinha 17, 18 anos, ele já era um ministro de louvor, mas ainda um menino, e ele estava presente na consagração do pastor Alberto, ele estava lá naquele dia, né, nesse momento. Também o pastor João Carlos Marques, que é um homem que tem um testemunho muito forte, já faleceu também. O pastor Bob Curry, que é um americano, que eu tenho uma história muito linda com ele, eu particularmente tive a oportunidade de viajar com ele, hoje ele também já é falecido. Esses homens todos fizeram parte do surgimento do ministério do pastor Alberto e, consequentemente, da história da nossa igreja. Aqui, uma fotinho dos dois, essa fotinho já faz algum tempo. O pastor Alberto, ele já está na glória, mas a pastora Helena ainda é viva, uma senhora cheia do Espírito Santo, uma querida. Ela mora lá em Blumenau ainda, ela é atendida pela igreja lá, sempre está nos cultos, de vez em quando ela até viaja um pouquinho, ela ainda tem essa graça de poder viajar. Esses dias eu conversei com ela e ela disse: eu sinto muita saudade do Alberto, sinto muita saudade de estar com ele. E ela disse que tem viva as lembranças dele e talvez vocês tenham ainda a oportunidade de conhecer ela um dia. Mas essa parte aqui eu já pude compartilhar com vocês, mas ele começou a buscar do Senhor, porque o Senhor chamou ele para esse ministério, e aquilo, ele falou: Senhor, então, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor deu um nome para ele: Aliança Bíblica de Avivamento. E parte disso tem porque ele fazia parte de uma aliança em Porto Alegre, mas era a aliança de judeus. E ele disse: eu não quero mais uma aliança simplesmente com o povo, eu quero uma aliança com Deus, eu quero uma aliança bíblica, né? E de avivamento. E assim surgiu essa sigla que é a Igreja Aba, e a gente carrega, né, esse nome até hoje. Então, todos aqueles pastores que eu falei ali andavam com ele, caminhavam com ele. E uma coisa que eu quero reforçar para vocês, gente, é que ele teve um ministério muito forte, com curas, com sinais, com milagres. Tem relatos, gente, eu pude ver, eu era criança e eu lembro disso, quando ele ainda era vivo e pregava, eu vi uma mulher muito gorda. Ela tinha tentado várias coisas e não conseguia emagrecer. E num culto, ele orou por ela e ela emagreceu a ponto das calças dela caírem. Foi engraçado até, porque ela teve que segurar as calças e a roupa sobrava nela. E eu, como criança, eu fiquei meio assustado, porque eu tinha visto aquela mulher entrar no culto gorda, bem grande, ela era bem grande, e aquela mulher saiu num tamanho muito mais magro. E aquelas coisas eu fiquei assim: gente, o que foi isso? Pai, mãe, me explica isso, né? Eu, como criança, perguntando o que aconteceu aqui. E tinha muitos testemunhos, Deus usava ele muito com profecia, mas ele tem testemunhos dele. Ele foi uma vez em Brasília pregar, e paralíticos andaram, homens levantaram da cadeira de rodas. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque é para idolatrar esse homem? Não, de maneira alguma. Uma vez eu aprendi que quem tem pai tem herança. E eu quero dizer que se você se coloca debaixo da filiação dessa família, essa herança recai sobre você. E eu digo: eu quero viver
sinais e prodígios na minha vida, no meu ministério. Eu quero viver um ministério ativo. Eu quero viver a promessa de Jesus, da qual ele diz que nós vamos ainda fazer obras até maiores do que aquelas que ele estava fazendo. E eu acredito que nós, como igreja, vamos viver essa realidade. Por isso, se você crê nisso, toma isso para você aí, né? Recebe isso em oração, diz, Senhor, eu quero isso, eu recebo isso. Né? Eu queria pedir algo para você. Não fique passivo me assistindo aqui, mas coma isso, faça parte disso, ore sobre isso, porque se você escolheu fazer parte dessa igreja, não foi para ser um espectador, mas foi para fazer parte ativa do que Deus quer realizar em Curitiba por meio de nós, através do teu GC, através da tua família, através da tua casa, e nós queremos viver essa graça. Eu estou vendo gente quebrantada aí, e eu sei que o Espírito Santo está tocando corações, eu sei que o Espírito Santo está tocando corações, por isso não tenha medo de receber e de orar, porque o Espírito Santo está derramando sobre você unção. Receba isso daí. Receba isso, no nome de Jesus. Uma mudança aconteceu no ministério deles. A nossa igreja Aba em Porto Alegre foi a nossa primeira igreja. Ela completou, se eu não me engano, esse ano em Porto Alegre, 35 anos de história. Mas em 95 eles foram guiados para mudar de cidade e eles acabaram indo para Blumenau. E eles, depois disso, começaram a dar cobertura para outras igrejas, como Florianópolis, como Curitiba, que é a gente, né? E assim surgiu também essa organização da qual a gente faz parte. Existe algo por trás da Igreja Aba que se chama Coaba, que é uma convenção onde todos esses pastores se reúnem, oram, buscam de Deus as direções e eles caminham nessa unidade, né? Então hoje, eu vou tentar citar de cor aqui para você, mas para você ter noção, a Igreja Aba está presente em 4 estados no Brasil e em 3 nações, Brasil e mais 2 nações. Eu vou tentar citar todas aqui de cor, tá? Nós temos igreja, vou começar aqui pelo Paraná. Aqui em Curitiba a gente tem a congregação no Rio Bonito. Nós temos em Santa Catarina, igreja em Blumenau, em Gaspar, em Luiz Alves, em Videira, em Timbó e em Florianópolis. Se um dia você for viajar para uma dessas cidades, não fica sem culto, procura a nossa igreja lá. No Rio Grande do Sul, a gente tem em Porto Alegre, em São Leopoldo, em Alvorada, em Novo Hamburgo, em Farroupilha, em Xangri-Lá, em São Marcos está sendo implantada uma igreja lá, já está crescendo. Nós temos uma igreja em Caruaru, no estado de Pernambuco, então se um dia você quiser passar férias no Nordeste, não deixa de dar uma fugidinha e passar ali em Caruaru. Diz que tem, eu tive já a oportunidade para lá, gente, tem uma feirinha lá para comprar roupa, a mulherada fica bem doida. A Gabi queria furar todo o nosso bolso e as nossas economias, comprando brusinha lá. E a gente tem mais 2 igrejas fora do Brasil, uma é na Espanha, em Madrid, com o pastor João Quixaba, e a gente também tem uma igreja na Nova Zelândia, na cidade de Queenstown, que é a ilha sul da Nova Zelândia. Não sei você, mas meu sonho é conhecer essa igreja. Se você quer conhecer, vamos conversar aí, vamos fazer uma vaquinha e que Deus um dia dê condições para a gente viajar para lá, porque é quase o outro extremo do mundo que a gente conhece aqui e a passagem não é barata. É em dólar, dá umas 30 horas de viagem, né? Mas eu creio que um dia o Senhor vai mandar para lá. Você quer ir comigo? Ora aí, vamos orar que Deus vai abrir as portas, amém? Quero contar para você um pouquinho do surgimento da Igreja Aba em Blumenau. Por quê, meus irmãos? Talvez vocês não saibam, mas eu sou blumenauense, eu estou aqui em Curitiba há 5 anos, e eu só vou dar uma pincelada aqui na história da Igreja Aba em Blumenau, porque faz parte também da história da Igreja Aba em Curitiba e faz parte da minha história. Então, eu só quero partilhar um pouquinho disso com você. Mas em 93, um casal estava passando por umas tribulações no casamento. E aquele casal tinha já uma filha, eles estavam passando por uma fase bem difícil, eles não eram convertidos. Então, outro casal, o tio dele, resolve cuidar dele e diz, posso te visitar? Eu queria ir te visitar e orar contigo e levar a palavra para você, tentar, de alguma forma, mostrar o evangelho para você. E eles, tá bom, pode vir, eu já estou desesperado mesmo. Se deixar aqui, eu vou matar minha mulher me mata, nós vamos acabar com esse casamento, né? Tava uma situação bem trágica. E eles recebem aquele casal, aquele tio com a esposa, convida outro casal de amigos e eles começam a visitar. Eu queria dizer para você que assim surge o primeiro grupo de crescimento lá em Blumenau, né? Foi assim que começou. Aquela família foi ganha para Jesus, eles foram
tiveram o casamento deles completamente transformado. E algo engraçado aconteceu porque a casa deles começou a se tornar o início também da Igreja Abba em Blumenau. Por quê? Porque eles começaram a convidar alguns amigos, começaram a convidar alguns parentes, até vizinhos. E aquela casa a reunião começou a ter 5, 10, 15, 20, 30, 60, 80 pessoas, até que chegou um ponto em que nem na garagem dele, colocando cadeira, sentando na grama, não cabia mais gente. Então eles disseram, olha, a gente precisa alugar um lugar. E assim foi oficializado esse negócio de alugar um lugar e começar a Igreja Abba em Blumenau. Por que eu estou contando isso para você de maneira rápida aqui? Porque este casal que foi ganho, eles se chamam Marco Aurélio Peter e Luana Cristina de Sil Peter. O nome da filha desse casal, a filha mais velha, se chama Gabriela Peter e que hoje tem o sobrenome Kuzma. E um dos casais que começou a cuidar dessa família se chama Haroldo Kuzma e Arlene Muniz Kuzma. Tem um filho chamado Thiago Kuzma. E eu e a Gabi, fomos as primeiras crianças da Igreja Abba em Blumenau. E o negócio deu tão certo que deu até casamento. Estamos aqui hoje para contar para vocês. A Gabi era bebê de colo, devia ter 9, 10 meses. Eu tinha 3 anos e meio. E assim a gente foi crescendo junto. E a gente tem uma história bem... Eu sou grato a Deus pela vida dela, mas por isso que eu queria contar isso para você. Mas não é só a minha história que eu quero contar para você. Eu quero dizer aqui com isso que talvez você não consiga hoje entender o que Deus pode fazer através de um grupo de crescimento. Mas quando anos se passam, nós vemos como histórias foram transformadas. Né? A gente está falando aqui de um casamento que foi fruto de uma casa que se abriu e foi restaurada, mas um casamento de Deus aconteceu. Né? A minha vida, a vida da Gabi foram guardadas por Deus, porque os nossos pais entregaram a vida deles para Jesus. Né? Mas eu queria dizer algo para você. Daquela casa, meus amados, daquela casa, foram consagrados pastores, missionários que foram enviados para outros países. Tudo porque uma casa se abriu para o evangelho. Por isso eu quero dizer para você, e eu quero dizer para você algo, leva isso como uma flechada no teu coração. Deseje, tenha um anseio por viver a realidade de Deus na simplicidade do lar. Se você não faz parte de um grupo de crescimento, meu primeiro encorajamento para você, não saia desse curso sem desejar fazer parte de um. Me pergunta, Thiago, como que eu posso ser incluído num grupo? Como que eu posso fazer parte e entrar na casa de algum irmão que abriu a casa dele para fazer parte? Por quê? Porque histórias e destinos são transformados na simplicidade de um lar que se abre. Mas eu quero plantar mais uma coisa no teu coração. Deseje abrir a tua casa. Talvez você seja um anfitrião. Talvez seja a tua casa que vai transformar histórias ou destinos. Mas talvez não seja a tua casa, mas você seja um líder. Você vai dispor o teu coração para liderar pessoas, amar pessoas. Eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, mas eu quero plantar aqui porque a história da igreja em Blumenau e a minha história foi fortemente impactada por um simples começo. Um simples casal. Meu pai e minha mãe não eram pastores, aquele outro casal não eram pastores, eles só eram dispostos, eles só tinham a vontade de ir. E daquilo que eles já tinham recebido, eles resolveram compartilhar. E assim um casal foi restaurado, uma família foi restaurada e destinos foram mudados. Por isso eu quero plantar no teu coração. Deixa Deus plantar aí uma sementinha de você querer viver esse evangelho simples. Nós da Igreja Abba não acreditamos no evangelho dos holofotes. Grandes shows, grandes cultos, né? Pregadores famosos, cantores famosos. Talvez a gente tenha até a oportunidade de ter pessoas que têm uma relevância nacional passando pela nossa igreja, mas eu quero dizer para você que o nosso coração nunca está atrás desse tipo de evento ou esse tipo de coisa. O nosso coração está atrás da igreja simples e verdadeira no lar. Por isso que nós valorizamos tanto e amamos tanto o grupo de crescimento. Por isso que a gente ama tanto estar junto na comunhão do grupo, estar vivendo junto. E isso é o que faz a nossa igreja ser tão alegre, ser tão viva, né? Ser tão carregada dessa intimidade. Por isso, viva isso junto com a gente. Amém, meu amado? Eu vou pular aqui. Logo, logo vai ter uma pastora entrando aqui. Eu não sei se ela já entrou, porque eu não estou conseguindo ver. Mas eu vou pedir para a Gabi ficar de olho aqui para mim, se a pastora Lindsay já está online.
e se ela já está online, Lindsay, se você está online, já me dá um oi aí. Mas se ela não entrou ainda, ela vai entrar daqui a pouco. Ela tá não. Acho que não, ela não está me ouvindo ainda. Vou deixar mais pro finalzinho, porque a pastora Lindsay vai contar um pouquinho da história da Igreja Aba em Curitiba pra gente. Você tá confortável aí? Você quer tomar uma aguinha? Quer ir no banheiro? Se você quiser, eu te dou 2 minutos aqui para você levantar, correr no banheiro, pegar um copo d'água e voltar. Pode ser? Até porque eu preciso tomar uma aguinha que eu já tô ficando rouco aqui. Ó, 2 minutos. Agora para mim aqui é 8h50. Você tem até 8h52 para sair e voltar. É claro que se eu for no banheiro fazer um xixizinho, eu espero um pouquinho mais, tá, irmãos? Até para escutar eu engolindo aqui. Gente, vou aproveitar, quem ficou aí, você quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Aproveita o momento aí, abre o microfone, pode falar, tá? A Gabi tá pedindo pro Eric mandar o nome dele. Tia, eu mandei no coisa ali já. Diz que já mandou, Gabi. Eu mandei quando o pessoal mandou junto. Deve estar mais no começo lá, depois a Gabi dá uma olhadinha. Mas eu mando de volta. Não consigo abrir o chat. Pronto. Opa, diz que mandou de novo, né? Tu tá mandando para mim no privado, Eric? Que a Gabi disse que não tá recebendo. No bate-papo mesmo, Thiago. Eu vou parar um pouquinho aqui só de olhar a tela só para dar uma olhadinha. Ô, Eric, aqui não tá chegando, amigão. Dá uma olhada aí. Ah, tá, peraí. É que tava para Slaine e Júnior. Você mandou seu nome para algum casal aí. Pro Júnior. Agora foi. Legal, agora eles já te conhecem pelo nome, cara. Fica... Aí, ó, viu? Fazer amizade. Gente, para quem entrou no meio do processo e eu não pude dar as boas-vindas, sejam bem-vindos, tá? Se você chegou no meio, eu estou gravando essa aula aqui, depois você pode, a gente vai disponibilizar, vou colocar no YouTube, você pode assistir ela depois. Se você tiver dúvida, aproveita aqui, vou dar mais um minutinho para a galera que foi pegar uma aguinha, ou foi tirar a água do joelho, né? Já vai voltar. Aproveita, abre o microfone aí, manda um beijo para a mãe, para o pai, os parentes. Thiago, Oi, é o Bruno que tá falando. fala, palmeirense. Tá, opa. Só queria perguntar, então, na igreja tinha referência lá na parede, né, de ter 25 anos. Uhum. Aquela referência de data, então, é da Igreja Aba de Curitiba, não da Igreja Aba em geral. Isso mesmo, é da nossa história aqui em Curitiba. Ah, fechou, era essa mesmo. Uma dúvida que pintou aqui, mas é isso aí mesmo. Legal. A pastora Lindsay, quando ela vier, ela vai poder falar um pouquinho mais, mas eu tenho esse prazer de ter feito parte da história da Aba de Blumenau, do surgimento, e hoje já 5 anos da minha vida já fazem parte da história aqui da Aba de Curitiba. Meu passe foi contratado para cá, né? A pastora Dilson contratou meu passe. Sou artilheiro, faço bastante gol, daí ele falou, não, traz pro time de Curitiba aqui. A gente já estava há 5 anos aqui, eu e a Gabi, servindo na nossa igreja aqui. Ah, então vocês vieram pela igreja, então, para Curitiba. É uma história, tem direção de Deus, assim, mas eu vim para servir na igreja especificamente, como integrado. Eu trabalho esses 5 anos que eu estou aqui, eu sirvo na igreja lá. Eu fui, na realidade, o primeiro integrado que a igreja teve. Depois da Nira, né? O pastor e a Nira, o pastor Adilson e a Anice e a Nira já trabalhavam.
e eu fui o primeiro contratado. Hoje a gente já está numa equipe bem maior. Tem pastor Iverson, a pastora Cíntia, o pastor Jeff e a Gisele, o pastor Luciano e a Rose, a G, né? Eu fui o primeiro ali, eu fui o iniciante, o novatinho. Agora eu já não sou mais calouro, agora eu já sou um dos mais experientes. Em tempo, né? Não em sabedoria, né? Os pastores ali me dão show em todo o restante. Mas a Gabi veio para fazer, uma das direções que Deus deu para a vida dela foi de fazer a residência de pediatria aqui em Curitiba. A gente orou. Tínhamos opções de ir para outras cidades, mas Deus nos soprou para cá, aqui que as portas se abriram e Deus confirmou. Amém. Gente, vou voltar para os nossos slides, tá? Já deu tempo aí da galera voltar. E agora a gente vai para uma parte aqui que eu vou pedir ajuda para algumas pessoas lerem e me ajudarem, beleza? Então fica atento aí para desmutar o teu microfone e contribuir com a gente com a sua linda voz, fazendo a leitura do texto que vai aparecer. A gente vai falar um pouquinho dessa parte mais prática da visão, missão, propósito e os princípios da Igreja Aba. E aqui a gente vai poder explicar um pouquinho como o irmão, eu não vou citar o nome dele aí para não expor ele, né? Mas um dos grupos aí que eu supervisiono, o irmão falou assim, eu quero perguntar por que as paredes da igreja são pretas. Cadê ele? Eu não estou conseguindo ver ele agora para ver ele rindo aí. Né? Mas ele queria saber por que as paredes da igreja são pretas. Talvez a gente consiga responder isso para você, falando um pouquinho sobre os princípios que guiam a nossa vida. A nossa vida e a nossa igreja, né? Então, vou pedir... Bruno, já que você fez a pergunta, Bruno, lê para mim aí a visão da Igreja Aba, aonde nós queremos chegar como igreja. Opa, leio sim, com o maior prazer. Em obediência à palavra de Deus, ganhar todas as pessoas para Jesus e transformá-las em discípulos compromissados de Cristo. Gente, a gente tem uma visão de caminhar como igreja a ponto de ganhar todas as pessoas. Como assim, Thiago? Nós vamos ganhar o mundo inteiro? Todas as pessoas que nós tivermos a oportunidade, nós queremos ganhar. Nós, como igreja, queremos ter esse DNA de uma igreja que evangeliza, que testemunha do evangelho e que ganha as pessoas, que traz as pessoas para Jesus. E mais do que isso, em Mateus 28, quando o Senhor ele está sendo subindo aos céus, ele dá uma ordem, ele diz, olha, agora vocês têm que ir por todo mundo e vocês vão pregar o evangelho, isso está em Marcos, dessa forma que eu estou falando aqui, está em Marcos, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Só que ele dá uma recomendação muito clara dizendo, e façam discípulos, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Por isso, como igreja, o nosso objetivo não é ganhar membros, nosso objetivo não é encher a igreja de membros ou de pessoas simplesmente, mas é cumprindo o que o Senhor falou de fazer discípulos, né? E o que é ser um discípulo? É ser alguém que segue a Cristo. A Bíblia dá essas características e é ser alguém que aprende a caminhar no caminho de Cristo, né? E tem o caráter de Cristo. Por isso que nós cremos no discipulado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e como isso funciona. Então já vou pedir para outra pessoa que me ajudar. Coitados de vocês que estão aparecendo na minha tela. Se você, gente, ó, eu não quero forçar ninguém, tá? Se você não sentir a vontade de ler, pode fazer não vou te forçar não, tá? Por favor, fica tranquilo. Só se você se sentir à vontade mesmo. Eu vou pedir agora para Evelyn, mas a Evelyn que falou comigo, não a Evelyn do GC do Gui, tá? A Evelyn que falou comigo ali no começo, para ela ler a missão da Igreja Aba pra gente. Pelo poder do Espírito Santo, através de um discipulado intencional, ganhar a pessoa para Cristo, inseri-la no contexto da igreja local e proporcionar o desenvolvimento de seu chamado pessoal, para que na justa operação de cada parte cresça a igreja de Cristo e expanda-se o reino de Deus. Essa missão, ela tem bastante frases, ela é grande, mas a gente consegue resumir aqui na parte de... pelo poder do Espírito Santo, ele está dizendo que nós, como homens, não vamos fazer nada na nossa força. Mas tudo que nós vamos fazer é pelo poder do Espírito, é em oração, né? E a gente vai discipular essa pessoa. Discipular fala de assumir um compromisso com ela, de
ganhar essa pessoa para Jesus, em primeiro lugar. Depois que a gente ganha ela, a gente quer inserir ela no contexto da igreja local. Depois a gente quer proporcionar que ela se desenvolva no contexto da igreja, desenvolva esses dons, essas habilidades, essa porção que Deus derramou sobre a vida dela, para que na justa operação de cada parte, a igreja de Cristo cresça e o reino de Deus se expanda. Então, nós não queremos que o reino de Deus ele é um reininho de uma panelinha fechadinha, mas a Bíblia deixa muito claro que Jesus fez isso para que todos pudessem ser salvos e nós cremos de que nós queremos não simplesmente ganhar as pessoas, mas ensiná-las a viver o evangelho, capacitando elas também a fazer discípulos. Por isso, uma missão clara que a gente tem não é tornar você dependente de uma pessoa, mas é justamente que alguém contribua para o teu crescimento, para que você agora, maduro, adulto, responsável, também possa dizer, eu também quero fazer isso com outra pessoa. Assim como nós tivemos discipuladores, pastores, mentores que nos ajudaram na caminhada cristã, que você tenha esse desejo de replicar isso na vida de alguém, né? E a gente faz isso ganhando, inserindo, proporcionando crescimento e, por último, dá para resumir essa parte de enviar essa pessoa agora para também cumprir a missão. Por isso, a igreja ela é tão dinâmica e nós não queremos que alguém detenha o poder, mas todos nós vamos cumprir a nossa parte. A gente tem 4 propósitos que são, de certa forma, que nos ajudam a nos guiar nisso, e eu quero compartilhar isso com você bem rapidinho, tá? Se você quiser copiar, escrever isso daí, você pode fazer. Mas não se preocupe, porque depois eu também compartilho com você o PDF disso que a gente está falando aqui. Mas não existe um propósito maior, ou um alvo maior que nós devemos ter na nossa vida, que não seja agradar e glorificar a Deus. E eu posso dizer aqui, conhecer Jesus. Colossenses tem um texto muito claro, e ele diz que o nosso alvo seja esse, de conhecer a Cristo, e conhecer a maravilha de Cristo, né? Conhecer esse mistério de Cristo. Essa é a nossa missão. Fazendo isso, nós estamos agradando e glorificando a Deus. Não tem nada que seja, talvez, na nossa vida mais importante do que isso, né? Porque todo o resto se enquadra dentro disso. Todo o restante se enquadra dentro de agradar e glorificar a Deus. Uma das coisas aqui que a gente quer fazer e que deve queimar no nosso coração é fazer isso acima de qualquer circunstância. Eu estou lendo no meu plano aqui, eu estou passando pelo livro de Daniel, e eu hoje ainda estava, no meu tempo de oração, estava orando e pedindo, Deus, dá-me essa graça de Daniel, essa ousadia dele, a ponto de, nas piores circunstâncias, não se dobrar e não retroceder em nada, mas de permanecer firme, mesmo sendo escravo, que era a condição dele, mesmo sendo ameaçado de morte. Ele diz, não, eu confio de que o meu Deus está me guardando. E mesmo, né, os 3, antes de ir para a fornalha, no livro de Daniel, eles dizem, mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos nos dobrar diante de outro rei ou de outro Deus, só dele. Né? Então, nós queremos, em primeiro lugar, agradar e glorificar a Deus. É o nosso alvo mais sublime, espiritual, que a gente pode ter nessa caminhada cristã. E a gente quer que essa seja a nossa motivação. A segunda coisa que a gente falou é essa de ter profunda intimidade, é conhecer a Deus. Né? Uma das coisas que nós valorizamos muito, e você está ouvindo ainda que nós estamos aqui no mês da oração, está sendo falado, pregado sobre isso, sobre o mês da oração, quer instigar você a desenvolver a tua vida de oração, a tua vida no secreto, a tua vida de intimidade com Deus. E a gente dá muito valor a isso. A gente aprendeu, e no começo, depois eu vou até falar um pouquinho mais por isso, um modelo que nos inspirou muito no começo da nossa caminhada e organização foi o modelo do MDA. Hoje nós não afirmamos que nós vivemos o MDA, mas nós temos forte influência, e eu posso dizer isso para você. Depois, se você tiver dúvida sobre o que é isso, a gente pode conversar. Eu não vou gastar tempo aqui para isso, porque eu não quero falar dessa galera, o que eles são, né? A gente honra muito a vida deles, eles nos inspiraram e nos ensinaram muito, mas hoje na caminhada nós temos, e nós acreditamos que Deus tem algo para nós, uma identidade para nós. Por isso foi uma inspiração, aprendemos muito, mas já vivemos muitas coisas como igreja bem separado. Mas a gente chama de TSD,
tempo sozinho com Deus, né? Tempo na intimidade, tempo no secreto. Tem uma galera que fala que é o quartinho, né? A galera do quartinho, que tranca a porta do quarto, como Jesus ensina, e em secreto ora ao Senhor. Ali a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso espírito. É ali que a gente lê a Bíblia e tem revelação das Escrituras. É ali que a gente aprende a ter verdadeira intimidade com o Pai. Queria deixar um versículo aqui para você, não é esse do Salmo 25, se eu não me engano, está no Salmo 34. Ele diz que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Não existe uma forma de ter um coração quebrantado se não for sendo instigado, vivendo essa intimidade com Deus. Se você quiser ter Deus perto de ti, pega esse segredo para a tua vida. Tenha um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus passa longe do orgulhoso e do arrogante, mas que ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Se você tem um coração meio duro aí, pede para o Senhor, Senhor, me quebra o meu coração, porque eu quero te ter pertinho de mim. Se você não está longe, se você está longe dos orgulhosos e dos arrogantes, eu quero ser o mais humilde e quebrantado possível, né? Porque eu quero ter você pertinho de mim. Terceiro propósito e pilar aqui que a gente tem é esse de fazer discípulos que são fazedores de discípulos. Isso no contexto de grupo. A forma que a gente vive igreja sim, é nos cultos onde a gente reúne todo mundo, mas é nas casas onde a gente tem maior intimidade, onde a gente tem aquele grupo menor ali, com 10, 12, quando muito, 20 pessoas, e ele se multiplica então para continuar mantendo essa intimidade, essa comunhão pequena, mas porque Jesus deu essa ordem para a gente. Ide por todo mundo, fazei discípulos, e não parou por aí. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? O tipo de discípulo que nós faremos não são aqueles que ficam só recebendo, engordando espiritualmente e esquentando as cadeiras da igreja. Não é. Isso talvez seja membro de carteirinha, isso talvez seja, sei lá, qualquer outra coisa, mas nós queremos fazer discípulos que entendem o reino de Deus e querem viver. Você conhece a Igreja Aba, sabe que os nossos cultos são bem animados, a gente tem a visitação de Deus e as pessoas são abençoadas pelo Senhor. A gente também tem cursos bíblicos, tem a EDM, tem seminários. A gente está, por exemplo, nesse momento está acontecendo na igreja o curso Aliança, que é um curso voltado para discipular casais e ensinar casais o que as escrituras dizem. A gente tem o Crown, que é um curso de finanças, que ajuda a gente a fazer com que as nossas finanças agradem e glorifiquem o Senhor, que nos instruem como lidar com o dinheiro de uma forma que agrada ao Senhor. Tem alguns cursos acontecendo, por exemplo, para os jovens, o Trilha, que está acontecendo, que ajuda os meninos, os rapazes, adolescentes a entrar na vida adulta. Tem o Alfa, que ele consolida novos convertidos. A gente tem várias ferramentas que ajudam a gente a consolidar esse discipulado e a entender. Mas o nosso carro-chefe, aquilo que não sai de moda para a gente nunca, é o grupo de crescimento nas casas, que acontece semanalmente. Porque é ali nessa comunhão que a gente crê que isso acontece. A gente é uma igreja em pequenos grupos e a gente entende que isso é um princípio bíblico. Não dá tempo de eu falar aqui para você, mas eu poderia citar vários e vários versículos do apóstolo Paulo falando, olha, saúda a igreja na casa do irmão tal, saúda a igreja na casa da irmã tal, saúda a igreja na casa do fulano de tal, porque o começo de Atos dos Apóstolos, sim, eles se reuniam nas sinagogas, mas a igreja era tão dinâmica e viva que eles continuavam se encontrando nas casas, reuniam as famílias, chamavam os amigos, os vizinhos, e ali o evangelho continuava sendo ensinado. E a gente crê nesse princípio até hoje. Mesmo que o mundo ficou moderno, a gente continua acreditando que as casas têm um poder incrível de receber a comunhão dos irmãos e a visitação do Senhor nessa simplicidade. A gente não quer simplesmente fazer discípulos, mas discípulos inflamados de paixão por ganhar almas e cuidar bem delas. A gente está voltando a esse primórdio e a gente vai precisar se preparar para isso. Você precisa, sim, estudar as escrituras, você precisa, sim, ter coisas curadas no seu coração, ter os traumas, as inseguranças, os medos e as mentiras que muitas vezes, talvez você cresceu ouvindo. O Senhor quer curar tudo isso e te preparar para que você também faça isso com outras pessoas. Por último, implantar o reino de Deus através da fundação das igrejas.
Então, a gente acredita nisso, que essa implantação deve acontecer aqui em Curitiba, em todo o estado do Paraná, no Brasil e em todo o mundo. Não é à toa que a gente já tem igreja em diversas cidades. E quando a gente fala dessa implantação, é porque a gente acredita que o reino de Deus também pode ser implantado de outras maneiras. Por exemplo, existem ferramentas que são muito úteis. Existem aí trabalhos sociais, existem trabalhos interdenominacionais, né, associações internacionais, que são até mesmo missionárias, e tudo isso ajuda a levar o reino de Deus. Né? Tem programa de televisão, tem a mídia, hoje as redes sociais fazem tudo isso e ajudam muito a propagação do evangelho. Mas a gente acredita que a principal forma de expandir o reino de Deus, de consolidar, é implantando igrejas. Não existe uma forma mais eficaz do que implantar igrejas locais. Paulo fazia isso, quando a gente começa a ler as cartas, a gente vê que Paulo foi implantando igrejas em vários lugares, né? Depois ele voltou delegando líderes, levantando líderes e pastores, ali, diáconos, né, que ficariam responsáveis por aquelas igrejas. E a gente acredita que é nesse contexto de igreja local que a pessoa pode ser bem cuidada. Né? Eu não quero falar aqui a respeito do resto, mas o que deve queimar no nosso coração é de discipular as pessoas para que quando isso acontecer, todos se tornem uma bênção, porque Deus conhece o nosso coração. Olha que legal isso. Ele sabe que o nosso desejo, o desejo da Igreja Aba, não é ver a igreja grande, famosa, não é esse o nosso objetivo. Isso vai se acontecer, glória a Deus, no nome de Jesus, mas a gente quer ter certeza de que vidas são salvas para Cristo, que cada uma será pessoalmente bem cuidada. Queria dizer algo para você. É impossível cuidar bem de uma pessoa com ela frequentando somente o culto de domingo. Um pastor, ou que sejam os 9 pastores que nós temos hoje aqui em Curitiba, trabalhando ali, é impossível que eles consigam cuidar de todas as ovelhas. Mas no contexto do grupo de crescimento, você é chamado pelo nome. Os irmãos que frequentam lá, que estão junto com você, eles te conhecem pelo nome. Eles sabem dos teus pedidos de oração. Eles sabem das lutas que você está passando. Eles sabem dos testemunhos de vitória que você está contando, das alegrias que você tem. E ali a gente crê que esse cuidado, esse pastoreio é bem feito. Por isso que a gente acredita tanto na simplicidade do grupo de crescimento. Então, a gente não quer, já está claro aqui, né, que a gente não está preocupado em divulgar a placa da Igreja Aba, nem nada, mas a gente quer sim ter essa igreja família, esse lugar que continua crescendo e conquistando pessoas. Eu vou falar rapidinho aqui de alguns princípios, eu vou pedir a ajuda de vocês para isso, e esses princípios terminam a nossa aula de hoje, então eu acredito que nós vamos terminar antes das 10, tá? A gente vai dar uma aceleradinha aqui, e eu acredito que acho que em meia hora nós terminamos, e a gente vai poder terminar um pouquinho antes. Mas eu vou continuar pedindo ajuda para algumas pessoas lerem para mim, beleza? Deixa eu caçar alguém aqui para ler o primeiro para nós. Ana Alice do Bruno, você leu o primeiro aqui para gente? Princípios práticos da Igreja Aba? Oi, pastor. Leio sim. Pode ir? Mãe, minha tela aqui tá com... Para a gente ganhar tempo, eu vou pedir para outra pessoa, deixa eu ler o segundo, pode ser? Aqui, agora deu certo. Vai, então pode ir. A Bíblia é o nosso manual de prática e conduta. Cristo é a nossa pedra angular sobre a qual edificamos, tendo como fundamento a doutrina dos apóstolos. Uma igreja que busca... Não, pode deixar só um. Uhum. Gente, o que isso quer dizer? Nós, como igreja, nós temos a Bíblia como nosso manual. Então, nós não vamos ser guiados por modinhas ou por ideias novas que surgem ou revelações. Nossa, um anjo falou para mim, eu tenho um evangelho novo aqui. Não. É a Bíblia que é o nosso manual, é por ela que a gente guia, né? E isso é o que nos mantém nesse trilho alinhados com o Senhor. Cristo é a base de tudo isso. E a gente edifica a igreja que a gente tem hoje, tendo como fundamento a doutrina dos apóstolos. O que isso quer dizer? Tudo que os apóstolos deixaram para a gente nas cartas, no Evangelho, né, no Novo Testamento, toda essa base da qual eles começaram ali a igreja de Atos, é a partir daí que a gente vai. Nós não inventamos a roda, nós não somos uma igreja
tão moderna que tem algo novo. Não. Tudo que nós estamos vivendo hoje é consequência e está sendo fundamentado em cima do que os apóstolos e os discípulos deixaram para a gente nas Escrituras. Eu vou pedir para o Wellington ler para mim a parte 2. Vai lá, Wellington. Uma igreja que busca preparar líderes, servidores, tendo por modelo a vida e a obra de Jesus, que vivam vibrante e positivamente a obra do ministério, através do contínuo investimento no desenvolvimento ministerial dos membros. Gente, uma coisa que a gente acredita muito, e que a gente como igreja crê, é nessa questão de uma igreja que serve. Não existe outro modelo de liderar ou de fazer que não seja o modelo de Jesus. E Jesus diz, o maior é aquele que serve. Por isso a gente crê nisso. A gente quer que cada líder, cada pessoa na igreja tenha esse coração disposto a servir, não a se engrandecer. Tem uma história engraçada que um dia teve um pastor, tinha uma época que a gente fazia ainda 2 cultos. Não, nem era 2 cultos diferentes. Foi assim, ó. Num domingo, o pastor Henrique, que pregou agora à noite do domingo, ele pregou. E no outro domingo, era a escala do setor branco, e o pastor Henrique faz parte do setor branco, e ele estava cuidando do estacionamento. E o irmão, ele tinha vindo no primeiro culto, né, quando viu o pastor Henrique pregando, daí ele entrou no estacionamento e viu o pastor Henrique de coletinho, lá ajudando os irmãos a estacionar, e ele disse, mas o cara estava pregando, agora ele está aqui no estacionamento? Depois ele veio falar, ele disse, que legal, isso daí o cara bem humildão, né, não estava lá cuidando de nós, deu a mão para mim lá, como se assim, não sei se às vezes a galera cria uma imagem de que, sei lá, quem está em cima do púlpito é extraterrestre, sei lá, é melhor do que os outros, mas a gente não crê nisso como igreja, tanto que os nossos pastores estão sempre servindo nas escalas, né? Eu estou bem envolvido na comunicação, estou sempre na transmissão, mas a gente, se precisar, está limpando o banheiro, a gente está na porta, a gente está no estacionamento, porque a gente acredita nisso, em servir, e a gente quer que você entenda isso, né? Igreja, nós não temos como modelo de igreja um lugar de competição ou de provar quem é melhor, quem prega mais que o outro. Nossa, eu prego mais do que o outro. Não, cala a boca, né? Se já está assim, já está errado. Nós cremos nessa igreja que serve. E mais do que isso, que serve com alegria, né? Que vibra, que é positivo. Então, cada um dos ministérios, a galera que está servindo, a gente crê nisso. E que está fazendo com muita alegria, né? Que está fazendo aquilo com todo o coração. E ali ainda termina dizendo, através do contínuo investimento no desenvolvimento ministerial. Porque a EDM veio para isso, os cursos vieram para isso, porque nós não queremos estagnar. Uma vez eu ouvi de um pastor e ele disse, só é velho, só envelhece quem para de aprender. Então eu não sei sua idade aí, mas eu quero dizer algo para você. Se você está disposto a aprender, você é jovem. Nunca pare de aprender, nunca pare de se desenvolver. Amém? Eu vou pedir para Camila e Caio, para Camila ler o 3 para mim. Pode ser, Camila? Não sei se a Camila está me ouvindo ou não. Ouvindo, pastor. De máscara porque testei positivo, mas pode mandar aí que eu leio. Ah, ainda bem que não passa pelo Zoom esse negócio aí, hein? Né? Pode ler o 3 pra gente. Pode pôr na tela, pastor? Pra ti não tá aparecendo? Não. Ah, então eu vou ter que pedir para outra pessoa, porque tá na tela aqui. Não, então fica tranquilo. Eu peço Deu certo. aqui. Ah, deu certo? Então lê. Pode ler. Uhum. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo, empreendedora, que se autoavalia renovando constantemente suas ações em prol do reino de Deus. Então a gente crê nisso, a gente não é estático, né? Nós não vamos ser aqueles que... nossa, porque uma época da igreja funcionou tal coisa, a gente acredita que funciona hoje. Né? A nossa ortodoxia, a parte básica, a doutrina, o que é Bíblia, nós nunca vamos mudar. Mas isso é uma das coisas que responde à questão de por que a igreja está pintada de preto. Né? Porque a gente acredita que se existe algo que comunica melhor no contexto com essa geração atual, sendo guiado pelo Espírito Santo, a gente vai empreender e nós queremos fazer todos os esforços possíveis para ganhar essa geração. Né? Agora a moda aí, os mais velhos talvez não sabem o que é isso, mas a moda da galerinha mais nova agora é o TikTok.
Daqui a pouco, na real, já está com o perfil no TikTok ali, porque a gente quer comunicar com essa geração, a gente quer falar com os adolescentes, a gente quer, de alguma maneira, estar conectado com eles. Por isso, a gente se autoavalia constantemente para saber qual é o jeito e quais são as ferramentas que nós vamos usar para pregar o evangelho para essa geração. Aí você vai me perguntar, Thiago, mas então tem uma unção especial da tinta preta? Ou tem algo especial nas luzes que estão ligadas lá no palco? Não, querido. Se amanhã mudar isso daí, a gente perceber algo melhor, a gente arranca as luzes, a gente pinta de rosa, a gente pinta de verde, não tem problema. Isso daí a gente não se apega a isso. O que a gente quer é conseguir comunicar da melhor maneira possível com a geração e com o povo desse tempo que a gente vive. Elias, lê para mim aqui o 4. Gerar uma consciência de que todo nascido de novo é corpo de Cristo e tem nele sua função. Edificar a certeza de que, como tal, é embaixador do reino de Deus, encarregado do ministério de Cristo. Gente, essa consciência é importante. Por isso que uma das coisas aqui é que o Membresia já faz, eu estou falando tanto para você de que você tem algo de Deus, de que você recebeu algo de Deus, de que você tenha no coração liderar, discipular. Por quê? Porque isso ajuda você a criar essa consciência de que você tem uma função no reino de Deus. Então, as nossas mensagens, a nossa pregação, o nosso GC é para isso, por isso você tem uma função no GC, por isso que eles colocam você para orar, para fazer o louvor, para trazer o estudo, porque a gente quer desenvolver você e fazer com que você tenha essa clareza de que você é importante, você também foi chamado para edificar. Amém? Vamos para o próximo aqui. Vou pedir aqui para a Paty ler para mim, a Paty Soga, o 5. Evangelizar em tempo e fora de tempo, de múltiplos modos, pela múltipla graça, indo além dos métodos convencionais. Amém. Uma coisa legal, evangelizar em tempo e fora de tempo é uma ordenança bíblica, né? E esses múltiplos modos falam pra gente, né? Tem uma galera aí que já participou dos impactos de carnaval. Isso foi uma graça que Deus deu, presenteou a gente como equipe aí, um time tão poderoso, tão apaixonado por evangelismo, que faz essas ações. A gente já teve algumas ações em escolas, a gente já teve algumas ações de ir no postinho, teve grupo de crescimento que se reuniu, fez café, fez uns sanduíches, foi antes da pandemia, né? E foi no postinho orar pelas pessoas, foi no postinho de saúde lá, ofereceu oração e teve até testemunho de cura. Tinha gente que estava na fila e disse, não preciso mais, estou indo para casa, estou curado. Né? Por quê? Porque nós cremos que a gente tem que fazer de todas as formas possíveis. E na graça de Deus nós vamos usar todo tipo de método. Seja o tradicional, né? Tem gente que só pode evangelizar entregando folheto. Né? Não, a gente se o folheto dá certo para você, show de bola, faça o folheto. Mas se Deus te deu outra estratégia, use ela, não fique parado. Use todas as estratégias possíveis para testemunhar e falar do evangelho com alguém. E o GC é uma ótima ferramenta, viu? Às vezes convidar alguém para vir na igreja, a pessoa tem um preconceito. Diz, ir na igreja, não quero. Daí você diz assim, pô, vamos no meu grupo, a gente tem um grupo lá em que a gente troca ideia, estuda um pouquinho a palavra de Deus, sempre rola um lanche, né? Ninguém tem Covid lá no grupo, fica tranquilo, né? E o cara já, às vezes ele já se abre mais para vir, e quando ele vê, já tá pego, Jesus já pegou ele. Vamos pro próximo aqui, Jéssica Robusto. Você pode ler para mim o 6? O teu microfone tá mutado, Jéssica. Acho que você tem que liberar no celular ali. Agora me escuta? Agora sim. Desenvolver uma mentalidade de que não precisamos ser vítimas das circunstâncias, mas pela aplicação da palavra de Deus. Devemos praticar o perdão e a aceitação para consigo mesmo e para com os outros. Amém, gente. Isso daqui é tão importante. A gente não acredita de que nós somos vítimas. O evangelho não é um evangelho de vitimismo, em que a gente fica carregando e tentando culpar os outros, ou tentando dizer como a gente é coitado, nossa, quanto mal fizeram para mim. Não, o evangelho ele não funciona dessa forma. A gente acredita de que nós fomos chamados por Deus e nenhuma das circunstâncias nos faz vítimas,
mas é parte do processo que está nos formando, que está nos fortalecendo, que está nos forjando. Nós acreditamos nisso. Quando você vê a história de José no Egito, José foi vendido pelos irmãos dele, ele foi vendido pelos próprios irmãos. E a Bíblia diz que no final das contas, José, passando por todas as dificuldades que ele passou, foi caluniado, depois de ser vendido como escravo, foi acusado de adultério, ele já estava bem, foi preso de novo. Diz que passaram vários e vários anos na vida dele, e no fim ele se encontra com os irmãos de novo numa posição diferente, não mais como escravo, mas como o segundo homem de todo o Egito. O faraó diz, cara, você é o cara depois de mim aqui, você é o vice, né? E quando ele encontra os irmãos dizem, meu, agora você vai acabar com nós, né? E ele diz, não, eu não tenho mágoa, eu não tenho ressentimento, eu não tenho nada com vocês, porque eu sei que Deus usou disso para me colocar onde eu estou hoje. Por isso a gente quer desenvolver essa mentalidade. Pratique o perdão, pratique a aceitação, não feche o teu coração para ninguém. Pelo contrário, se hoje você tem alguém que você chama de inimigo, ore por essa pessoa, abençoe a vida dela, declare sobre ela as bênçãos de Deus, porque nós não cremos que nós vamos ter problema com alguém, nós vamos, pelo contrário, derrubar as barreiras. Elisa, você consegue ler para mim o 7? Consigo. Uma igreja única é indivisível, porém autônoma em sua existência e atuação locais, pautada nas tradições bíblicas sem se tornar rígida e religiosa. Gente, então, o que isso quer dizer aqui, rapidinho, para a gente passar por essa? Uma igreja única e indivisível, por quê? Porque não importa a cidade que você for, Igreja Aba, a gente é a mesma igreja, é o mesmo corpo, e a gente crê nisso. Mas cada cidade, cada igreja local é autônoma. Ela percebe o que a igreja local, o que a cidade precisa, o contexto local, né? Esses dias eu estava vendo aqui no Instagram e a nossa igreja lá em Farroupilha fez um culto, eles são no Rio Grande do Sul, e eles fizeram um culto e o pastor estava de bombacha e tudo, mas estava um gaudério completo. E eles fizeram, e ele fez aquele culto e convidou, e aquilo chamou tanta atenção, é uma cidade pequena, que o jornal local bateu foto e registrou esse culto, falando que era o culto do Gaudério e não sei o que lá. Ele chamou a atenção da imprensa local por causa dessa atitude. Agora, a gente não transforma isso em regra. Agora, em Curitiba, vão ter que fazer culto vestido de Gaudério. Não, aqui não vai ter graça nenhuma, né? Vamos dizer, ó, virou CTG aqui a igreja agora, né? Então, a gente entende, né? Aqui o culto é o culto da Vina, né? Em Santa Catarina é o culto da salsicha, né? Que é diferente. Então, aqui o chimarrão tem até alguns que tomam, mas é outras coisas que o povo gosta. Então, é entender, né, a realidade local e com isso a gente vai, sim, continuar as boas tradições bíblicas, mas a gente nunca vai se tornar religioso. As tradições de homens nós deixamos de lado, mas as tradições bíblicas nós continuamos. Vou pedir aqui para quem que vai continuar para mim. Kelvin, está aí, Kelvin? Você pode ler o 8 para mim, mano? Posso sim, mano. Buscamos contextualizar a liturgia e a pregação à realidade que nos circunda, visando a obediência à perfeita e imutável palavra de Deus. Procuramos dar a máxima liberdade ao Espírito Santo, dando ênfase à pregação encorajadora. Amém. A gente já falou um pouquinho sobre isso, não vou gastar tempo aqui, mas essa questão da liturgia é a forma como a gente faz o culto, né? O culto começa, a gente tem um momento de louvor, a gente tem um momento de oração, a gente tem um momento de oferta, isso se chama liturgia do culto. E a gente quer com essa liturgia tornar o mais dinâmico possível, né? Se você olhar a nossa igreja 10 anos atrás, o culto era bem menos dinâmico do que é hoje, bem diferente do que é hoje. Se você veio de outra igreja, talvez a liturgia da outra igreja que você já frequentou seja bem diferente daquilo que a gente faz, mas porque a gente quer deixar isso dinâmico, deixar isso contextualizado, mas sem mudar essa questão a obedecer aquilo que realmente é importante. Por isso a gente não vai negociar o momento de pregar a palavra, o momento de ter o louvor onde todos cantam, né? Como assembleia reunida ali, nós vamos ter esses momentos. E a gente sim quer dar a máxima liberdade
para o Espírito Santo agir e sempre uma pregação encorajadora que te leve a viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu sei que a família toda está reunida aqui, mas eu vou pedir para a Alicia ler para mim. Pode ser, Alicia? O 9. Coisei aqui. Aí, foi. Investir no relacionamento dos membros da igreja, oportunizando ambientes que promovam a comunhão em amor entre os irmãos, tais como grupos de crescimentos, discipulados, ministérios e cultos de celebração. Então aqui é bem legal isso, porque se você não faz parte de um grupo, faça. Se você ainda não faz parte de algum ministério e tem o desejo, procure se informar e saber como fazer parte disso. Seja louvor, seja os ministérios que nós temos de finanças, seja o ministério que a gente tem com jovens, com adolescentes, com crianças, né? O pastor Luciano está desenvolvendo aí um ministério de teatro. Então, tem muitas frentes que você pode tentar se envolver e colocar os dons e aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. E isso ajuda muito a você desenvolver relacionamentos e estar integrado na igreja. Amém? Dona Ana Mendes, a senhora consegue me ajudar lendo 10, dona Ana? Tem que abrir o seu microfone só. Tem que apertar na telinha aí, dona Ana. Deve ter um negocinho vermelho com um risquinho. A senhora clica. Aí, conseguiu. Motivar o povo a uma vida em santidade diante de eminente expectativa da segunda vinda de Cristo, que todo cristão esteja preparado para o arrebatamento, fazendo conhecido o Evangelho até os confins da terra. Então, isso que a dona Ana leu, a gente crê muito nisso, que nós não estamos vivendo uma vida de brincadeira, né? Nós não vamos viver o Evangelho de qualquer jeito, mas sim, se consagre, jejue, busque ao Senhor, né? Tenha o desejo de estar preparado para a volta do Senhor, que você esteja preparado para a segunda vinda de Cristo, como a palavra diz, né? E mais do que isso, sempre preparado para pregar o Evangelho, né? Tenha essa clareza no teu coração, né? Faça esse esforço de não ter uma vida com coisas escondidas, mas de ter tudo às claras. Nós queremos que a igreja que nós vivemos e que nós somos seja uma igreja transparente, que não tem nada a esconder, mas que busca em arrependimento viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o último slide, então vou pedir ajuda aqui para vocês para a gente terminar de ler esses e a gente vai terminar por hoje. Vou pedir ajuda aqui da Islaine e do Júnior, pode ser? Esse eu não vou escolher, vou deixar um dos dois ler. Quem é o mais metido dos dois? Brincadeira, tá? Boa noite, pastor Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu querido. Preparar novas gerações para o ministério, ampliando o alcance das nossas atividades ministeriais, plantando e edificando igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Uma das coisas bem importantes, se você tem filhos ou se você tem alguém na sua família que é adolescente, que é criança ou que é jovem, e ele não está participando dos ministérios de criança, adolescente, jovem da igreja, insista para que ele faça parte. Porque é nesses ministérios que nós estamos formando as novas gerações. No ministério de crianças, de adolescentes e jovens, ele está ouvindo a palavra contextualizada para ele, ele tem a oportunidade também de se envolver nos ministérios que estão dentro desse ministério, e assim ele está sendo formado, porque nós queremos que essa próxima geração esteja preparada para ir mais longe da onde a gente já tem ido. Então, o texto que eu falei no início, né? Os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Nós cremos que cada uma das gerações está sendo apontada para ir mais longe do que a geração anterior. E a gente crê nisso, que a gente vai sim plantar igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Meus amados, eu não sei se vocês sabem, mas existe palavra e existe uma direção de que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, é o que a Bíblia diz, mas também seriam tempos onde o profeta Joel diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Por isso eu creio que vai ser talvez o tempo, talvez não, eu acredito que vai ser o tempo mais difícil que a igreja vai viver. Presta atenção nisso. Mas eu também acredito que vai ser o tempo onde a igreja vai ver mais o Espírito Santo cumprindo, operando sinais, prodígios, fazendo o impossível, né? Quero deixar mais um contexto do livro de Daniel que eu estou lendo.
o livro de Daniel, o povo de Israel foi escravizado pela Babilônia. Mas se você ler o livro de Daniel, você vai ver os sinais que o Espírito Santo e que Deus operou no meio daquele povo para provar que ele era Deus. Tem cova dos leões, tem gente sendo jogada na fornalha e não queima, tem sonho sendo revelado, tem profecia, mão escrevendo na parede, tem o rei, o maior imperador, Nabucodonosor era o maior imperador daquela época e até então, e Deus diz, olha, para você saber que eu sou Deus, você vai virar bicho, 7 anos, diz que cresceu pelo, cresceu unha, a Bíblia fala sobre isso e no final dos 7 anos, ele volta a ser rei. Por isso, saiba de uma coisa, nos tempos difíceis, assim como escravos na Babilônia, também são tempos onde Deus se revela com maior intensidade. Agora, eu não quero ser daqueles que sofrem simplesmente as perseguições, mas eu quero ser como Daniel e como aqueles homens que viveram os milagres do Senhor, foi por meio deles. Você quer isso daí? Seja firme, meu amado. Esteja preparado, amém? Eu vou pedir aqui agora para o Leonardo ler para mim o 12. Oi. Atuar de maneira Não sei se para o pessoal deu uma falhadinha, mas para mim deu. Então eu vou ler de novo. Acho que tu... Lê de novo para a gente, Leonardo. Vamos ver se vai falhar de novo. Posso repetir. Atuar de maneira relevante na sociedade por meio de obras e ações sociais. Amém. Amado, pega essa daqui, eu esteja falando com pessoas aí, hein? Quero plantar uma semente no teu coração. Nós temos o desejo, sim, de ter ONGs aqui, onde a Igreja Aba de Curitiba sustenta e cuida dessas ONGs, e essas ONGs cuidam da população e são relevantes na população, fazem a diferença no bairro em que a gente mora e na comunidade em que a gente está inserido. A gente aqui tem esse sonho, a gente já teve a oportunidade, um pouquinho antes da pandemia começar, a gente já tinha feito uma parceria com o Seduca, onde as crianças ficariam um tempo ali na igreja esperando os pais virem buscar, teriam um tipo de recreação, porque a gente quer servir a comunidade, seria um lugar onde os pais do bairro poderiam confiar de que as crianças estariam sendo cuidadas. Mas isso é só o começo, né? Talvez Deus colocou um sonho no teu coração de atuar em uma área específica, seja saúde, educação, e você pode ser esse canal que Deus vai usar para começar uma ONG ou começar uma obra de ação social. É por isso que a gente tem o Quilo do Amor, a gente quer abençoar o nosso bairro, porque a gente quer abençoar as famílias, a gente ajuda algumas casas de repouso, a gente ajuda algumas instituições que precisam, e a gente crê que o evangelho não é só Deus te abençoe e vai em paz, mas a gente crê que a gente também tem que cumprir mostrando como que o evangelho funciona, né? Então a gente leva esse amor através de atitudes. A gente tem igrejas, por exemplo, Blumenau, tem hoje uma ONG que se chama Ablucan, e o nome dela é Associação Blumenauense na Luta contra o Câncer. Mais de 100 famílias são ajudadas com ajuda em consulta, terapia ocupacional, psicólogos, ajudando toda aquela família que foi afetada por um membro que tem câncer. E quem está por trás de tudo isso é a Igreja Aba que custeia essa ONG. Você já pensou Deus usando e cumprindo o sonho que Ele botou no teu coração, servindo a comunidade local? Não deixa de sonhar, meu querido, não deixa. Uma outra obra que a gente tem em algumas cidades se chama Capelania Hospitalar, onde a gente serve hospitais locais com voluntários que trabalham lá dentro e além de levar a parte espiritual, eles servem com ações, por exemplo, eu sei de uma igreja que o hospital disse, olha, a gente queria colocar uma televisão no socorro, porque a fila está ficando grande, é um hospital público, a gente está com dificuldade, e pediu ajuda para a capelania. E a capelania levou até a igreja local, e a igreja disse, não, nós vamos tirar uma oferta aqui, vamos dar uma televisão. A igreja comprou 2 televisões gigantes, 50 polegadas lá, 50 e não sei quantas polegadas, colocou no pronto-socorro, o hospital foi abençoado por isso. Nós queremos sim mostrar um evangelho por meio de obras, e a gente está sempre ligado nisso. Outra coisa, Eric, lê para mim o 13 aí. Leio. Só o barulho do cachorro vai atrapalhar um pouquinho, mas de boa. Atuar de maneira relevante na sociedade. Não, opa! É o próximo. Utilizar-se da mídia de forma positiva para influenciar e impactar a sociedade com a nossa mensagem.
Por isso que a gente está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E eu falei aí das redes sociais dos mais jovens, porque a gente quer estar inserido nesse contexto e utilizar dessas ferramentas para impactar a sociedade. A gente quer gerar conteúdo que te ajude também a propagar a mensagem do Evangelho. O último da minha lista aqui, várias pessoas eu não chamei, né? Mas eu vou chamar os que estão aparecendo para mim em ordem aqui. Eu vou pedir para a dona Sandra Medeiros. Você pode me ajudar, dona Sandra, lendo o 14? Fazer tudo para o Senhor de maneira ordeira e decente, movidos e respaldados pelo amor. Amém. Tudo que a gente faz não é para homem nenhum, né? O nosso trabalho, os nossos estudos, a faculdade, o que a gente faz no nosso dia a dia, não é porque um chefe está nos olhando, não é porque tem alguém nos supervisionando, mas é porque a gente segue o princípio bíblico de que tudo que nós fazemos é para o Senhor, né? E dessa maneira a gente quer viver como igreja e inspirar você a viver no teu dia a dia, de maneira ordeira, decente, movido e respaldado pelo amor de Cristo. Para a gente terminar essa aula, eu só quero deixar para você aqui, eu não sei se a Lindsay entrou, mas se ela não entrou, ela vai estar com a gente na aula que vem, contando essa história de Curitiba, e eu termino um pouquinho mais cedo hoje, mas aquilo que eu falei para você do MDA, ele inspirou a gente a entender muito como a igreja funciona, e eu só quero terminar essa aula explicando para você, por meio dessa imagem dos corações, que a gente acha que explica isso tão bem. A gente crê que o coração de Deus, ele está na igreja. A palavra revela isso para a gente. Ele ama a igreja. Ele ama a igreja e ele vem buscar a igreja dele. E a gente crê que esse coração que a palavra está falando, que é esse coração maior, ele é esse coração aqui, ó. Eu vou tentar riscar para você ver. Tá vendo esse coração vermelho? Ele é o maior coração. E o coração do Senhor está nisso, está nessa igreja. Essa igreja do Senhor Jesus não é a igreja da placa, como a gente falou no começo. É a igreja corpo de Cristo, é a noiva. É a igreja que está aqui no Xaxim, mas também está no Boqueirão, mas também está em São José dos Pinhais, está em Santa Catarina, né? Não é só a igreja Aba, é todo lugar onde existe um nascido de novo, assim como tem lá na China, onde eles nem podem se reunir numa igreja local, porque é proibido por lei, o comunismo não permite que eles façam isso, então eles se reúnem em cavernas, e o coração do Senhor está nessa igreja, e eu e você somos um com eles, lá na China, né? E o coração do Senhor está ali. Mas dentro desse coração, existe a igreja local, que é uma forma de se organizar, e dentro de cada país, dentro de cada cidade, cada estado, existem as igrejas locais que abençoam a cidade, né? E a igreja Aba, daqui onde eu e você fazemos parte, ela é esse segundo momento aqui, é onde nós estamos vendo o coração de Deus também sendo tocado pela igreja local. Por terceiro, a gente crê que dentro da igreja local existe um coração menor, que é o grupo de crescimento. E ele se encaixa dentro da igreja local com vários grupos e você faz parte de um deles, né? E ali nesse grupo a gente continua sendo igreja, simples, vivendo essa simplicidade, né? Na casa, nessa comunhão, sentadinho no sofá ou em volta da mesa. E por último, a gente crê que esse coração do Senhor está no discipulado 1 a 1, cumprindo aquele mandamento dele, onde ele diz que nós devemos fazer discípulos, ensinar eles. Então, o coração do Senhor, ele pega e engloba a noiva, e que a noiva engloba as igrejas locais. As igrejas locais vivem essa realidade de célula, grupo, PG, GP, grupo familiar, tem cada nome diferente, porque isso não importa, mas é esse princípio. E dentro disso ainda, eu e você vivendo um relacionamento 1 a 1, sendo discipulados. Talvez você me pergunte, Thiago, eu não tenho um discipulador, como é que isso funciona? A gente não crê que discipulado é uma brincadeira ou algo que a gente faz só porque está com vontade, mas a gente crê que é uma ordem do Senhor e por isso é algo muito sério. Então, se você ainda não está sendo discipulado, nós estamos lutando para preparar pessoas que estejam aptas. Então, esse momento vai chegar na tua vida, esteja aberto para isso, esteja orando por isso. Mas desde já o discipulado já acontece, mesmo que não existe uma formalidade de alguém que discipula você. Quando você se relaciona com os teus irmãos, quando você se relaciona com o líder do teu grupo, ou com o teu supervisor, o teu pastor, o pastor da tua rede, ou qualquer outro irmão da igreja, esse relacionamento sendo guiado pelo Espírito e vocês
falando sobre a verdade da Bíblia, compartilhando um com o outro, isso já caracteriza um discipulado, uma forma de discipulado. Porque a Bíblia diz que eu afio você e você me afia. Mas nós cremos que isso vai ser mais intencional. Por isso vai chegar o dia em que alguém vai estar preparado para caminhar com você e vai te ajudar, vai te formar em algumas áreas que talvez você esteja com dificuldade, até que você esteja pronto para fazer isso com outra pessoa. Amém? Meus amados, o nosso momento de hoje ele termina aqui. Eu quero orar com você. E na outra terça-feira eu vou estar dividindo aqui o tempo com a Lindsay. Ela estava lá no Tadel, ela tinha me dito que ia chegar atrasada porque ela ia fazer o louvor no Tadel e provavelmente não deu tempo de ela entrar. Mas não se preocupem que ela começa na terça-feira que vem, contando a história de Curitiba, e a gente vai ter mais um convidado aqui que eu vou deixar de surpresa, não vou falar, mas vai ter mais um pastor aqui compartilhando um pouquinho com a gente sobre alguns outros assuntos importantes. Eu queria orar sobre a tua vida, queria pedir que você fechasse os teus olhos. Eu queria declarar algumas palavras, além de orar fechando, mas eu queria declarar algumas palavras que eu acredito que são bênção de Deus sobre a tua vida. Receba, abre o teu coração aí. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que se dispôs a estar nesse tempo aqui, nessa noite. Dedicou essa 1h30 que nós estamos aqui, um pouquinho mais, Senhor Deus, para receber, Senhor, esse compartilhar. Eu peço, Pai, que as palavras e essa conversa, Senhor Deus, mesmo que informal, mesmo que tão simples, tenha atingido os corações, tenha despertado os corações, Senhor, tenha avivado corações, Senhor Deus, tenha trazido de novo um desejo de viver coisas novas no Senhor. Aqueles que ainda estão começando essa caminhada, que eles possam receber esse direcionamento, Senhor Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. O Salmo 139 diz que o Senhor já escreveu cada um dos nossos dias no teu livro, Senhor, e o que nós queremos é viver a perfeita vida que o Senhor preparou para nós. Cada passo, cada sonho, cada desejo do teu coração, nós queremos viver, Senhor, cada uma destas coisas, agradando o teu coração e glorificando o teu nome. Por isso eu abençoo os meus irmãos, para que, Senhor Deus, essas palavras tenham despertado neles esse desejo. E, Senhor, mesmo dormindo, Senhor Deus, eles possam meditar sobre isso. E, Senhor Deus, que a partir de hoje, essa transformação, essa intensidade e essa intencionalidade que a gente quer deixar, já comece a fazer diferença na vida deles, Pai. No nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família, Pai. Abençoa cada casal, Senhor Deus, cada filho, cada pai. Senhor Deus, nós abençoamos cada um, Senhor Deus, que aqui está, Senhor Deus, e eu desejo, Senhor Deus, que estes irmãos vivam o propósito do Senhor, porque eu quero ser afiado por cada um que está aqui. Eu quero ser abençoado e eu quero crescer, ser aperfeiçoado por cada um que está aqui. Por isso, Senhor, derrama unção, derrama graça e autoridade para que vivamos o Evangelho na plenitude, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.